Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa e nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre cânceres e tumores, tá legal, moçada? Vamos fazer uma discussão super ampla de como essa doença se manifesta no nosso organismo, tratamento, causas e tudo mais, mas para a gente iniciar esse bate-papo, a gente tem que fazer uma pequena introdução mencionando como as nossas células organizam e controlam o seu ciclo de vida celular. Quer saber mais sobre isso, moçada? Vamos junto, vamos nessa, depois da vinheta. Beleza, meu querido? Então, em relação ao sistema de controle do ciclo celular em eucariotos, que é o nosso caso, a gente vai mencionar que é muito importante que a divisão, o seu número de divisões celulares seja muito bem controlada no nosso organismo para que você tenha um perfeito funcionamento, óbvio, né? A gente nem precisa se estender demais nessa informação. E aí existem algumas proteínas que são extremamente importantes para esse sistema de controle. Vamos mencionar algumas delas, tá? Uma dessas proteínas são as proteínas chamadas proteínas quinases. Essas proteínas, moçadas, elas inativam ou até mesmo inativam as enzimas do ciclo celular. E lógico, né? Essas proteínas quinases, elas dependem de um outro componente conhecidas como ciclinas. E aí as ciclinas, portanto, tornam as proteínas quinases ativas. E aí essas proteínas elas vão controlar a atividade das enzimas e estimular ao início da divisão celular ou a continuidade da divisão celular. Essa imagem aqui é muito bacana, moçada, onde ela traz aqui todas as etapas, ó, a interfase G1, interfase S, G2 e temos a etapa da mitose, né, que é a divisão celular propriamente dita. E aí o que acontece é o seguinte, inicialmente você vai ter a síntese das ciclinas na fase final da interfase S, quando o DNA já está duplicado ou está concluindo a sua duplicação, você já começa a produzir as ciclinas, né? E como ela está protegida da degradação durante esse estágio, ela acaba se acumulando na célula, né? Então, esse acúmulo de ciclina acaba possibilitando a reação entre a ciclina e a CDK, que são as proteínas quinases, né? As proteínas quinases dependentes de ciclinas. Né? Aí, num segundo momento, então, a molécula de ciclina se combina com as moléculas de CDK, que produzem um tal de um MPF. Não precisa se estressar muito com isso. Mas quando há, portanto, moçada, um número suficiente de moléculas de MPF, a célula passa do ponto de verificação de G2 e inicia a mitose. Então veja lá você que para eu sair da intérfase e entrar na mitose, é preciso que a ciclina e o CDK se associem formando esse MPF, né? Então o MPF ele promove a mitose ao fosforilar várias proteínas, que é adicionar fósforo nessas proteínas. E aí a atividade MPF atinge o seu pico durante a metáfase. Então, durante a metáfase a divisão está bombando, né? Porque esse complexo entre ciclina e CDK está ativando as enzimas, ativando as proteínas, e isso garante a continuidade do processo. E aí durante a anáfase, o componente ciclina do MPF é degradado, terminando, portanto, a fase M, que é da mitose. Você vai lembrar que logo depois da anáfase vem a telófase, né? Então, depois da anáfase, a ciclina é degradada e com essa degradação a célula volta para o estado de G1. Né? Inclusive aqui, ó, durante a G1, a degradação da ciclina continua e o componente CDK é reciclado. Quer dizer, o CDK ele continua existindo, continua na célula, e aí a ciclina voltaria a ser produzida em algum momento, né? Caso ela seja estimulada para isso. Ciclina volta a ser produzida, se associa com o CDK e dá o pontapé inicial para o início da divisão celular, né? Para sair de G2 e entrar na fase M. Legal, tchucos?
Bom, moçada, agora, existem sinais de parada e de continuação da divisão celular que são fatores estimulantes para o início ou para a interrupção da divisão celular. Então, esses sinais eles podem ser internos e externos e que eles vão ocorrer nos pontos de verificação. São 3 pontos de verificação que a célula vai ter que passar para, se tiver tudo certo nesses 3 pontos, aí a divisão se conclui, o ciclo se conclui da maneira mais natural possível. Então a gente pega aqui que o primeiro ponto de checagem, né, o primeiro ponto de verificação, também conhecido como ponto de restrição, é na etapa G1, né? Olha que legal, moçada. Eu estou mostrando aqui o ciclo, né? Aqui eu estou mostrando a fase G0, que ela pode passar para a fase G1, fase S, G2, fase M, que é a da mitose, e a gente vai mencionar aonde esses pontos de checagem atuam, né? O primeiro ponto de checagem atua basicamente entre G0 e G1, né? Aí vai acontecer, a parada é o seguinte: a ausência de estímulos de fatores de crescimento, quer dizer, a inexistência de estimulação química para essa célula entrar em divisão, como os hormônios de crescimento, os fatores de crescimento que o nosso organismo produz, induz essa célula a permanecer em G0, né? Ou entrar em G0, que é aquela fase de que ela não está em divisão celular, né? Agora, se houver a presença desses estímulos, os fatores de crescimento, a célula vai passar de G1 para interfase S, né? E aí, lógico, né? Quando chega a interfase S, eu já começo a me preparar ali para entrar em divisão, porque eu vou iniciar a replicação do DNA. Então é muito importante esse ponto de checagem, pessoal, porque a nossa célula ela não pode gastar energia fazendo a replicação do DNA por qualquer motivo, né? Ela tem que fazer a replicação do DNA só se ela for realmente entrar em divisão. Então, somente após o estímulo químico, o estímulo hormonal, é que eu saio de G1, entro em S e vou iniciar a replicação do DNA. Tá? Uma coisa importante a gente comenta aqui é que a escassez de nutrientes e, consequentemente, o baixo volume celular podem bloquear a divisão, né? Também é um fator limitante para essa passagem de G1 para a fase S. Inclusive, a gente vai mencionar no futuro de que os tumores são conjuntos de células que estão em divisão celular de forma descontrolada, né? De forma muito intensa. Então, uma das formas de a gente reduzir essa taxa proliferativa das células tumorais é induzir a uma dieta restritiva em relação às calorias, em relação ao número de nutrientes. Eu vou trazer a dieta menos calórica possível, que é para você reduzir essa quantidade de nutrientes das células, e isso dá uma limitada no crescimento das células tumorais, tá? Bom, seguindo então o nosso bate-papo, a gente chega agora para falar sobre o segundo ponto de checagem, que ele acontece em G2. Então já vai ser depois da fase de duplicação do DNA, tá? Então agora eu vou fazer mais um ponto de checagem aqui, ó, em G2, tá? Depois da fase S. Então aqui é o seguinte, a grande verificação é se o DNA não foi totalmente copiado. Se ele não foi totalmente copiado, você vai ter a interrupção do ciclo e vai ter a conclusão da replicação. Então, se eu conseguir concluir essa replicação e o DNA foi totalmente copiado, aí eu tenho mais outras verificações que eu vou fazer, né? Por exemplo, eu vou verificar agora se existem mutações no DNA, né? Porque é uma coisa muito importante que a gente lembre, tchutchucos, durante a replicação do DNA, é a fase da vida da célula onde ela estará mais exposta à chance de ocorrer uma mutação genética. Durante a replicação do DNA, podem ocorrer erros na hora de construir a nova molécula, e é a fase da vida mais crítica em relação a essa predisposição às mutações. Por isso que logo depois da interfase S, mesmo que todo o DNA tenha sido copiado completamente, eu vou verificar a existência dessas mutações.
Se existem mutações do DNA, você vai ter a interrupção do ciclo. Inclusive, quem realiza essa interrupção do ciclo é uma proteína conhecida como proteína P53. A proteína P53, ela age meio que como um juiz aqui, né? Se há mutação, essa proteína é produzida e ela bloqueia a continuidade do ciclo e eu não passo de G2 para a fase M. Né? É uma estratégia de segurança, né? Você vai ter a possibilidade de fazer o reparo dessas mutações, mas se não houver o reparo das mutações, se não for possível essa célula reparar essas mutações, ela vai acabar entrando em apoptose, ela vai sofrer aquele suicídio que é bom para o organismo, né? A apoptose, ele faz parte da nossa fisiologia normal. É importante que essa célula mutante seja levada à morte, né? Para que aquela mutação não seja repassada para as próximas gerações, né? Agora, não existem mutações do DNA. Porque, sei lá, existia e foi reparada, ou realmente não existia. Se não existem mutações, você tem a continuação do ciclo para mitose. E aí é o momento que você começa a produzir aquelas ciclinas de maneira muito intensa. Lembra das ciclinas, tchutchucos? As ciclinas, né, são aquelas proteínas que vão interagir com o CDK e garantir que a divisão continue. Então a gente menciona que elas começam a ser produzidas no final da interfase S, mas bomba muito logo após a G2, com essa, digamos, permissão do ciclo, né? Uma vez que eu consegui passar de G2 para mitose, eu chego agora no nosso terceiro ponto de verificação, nosso terceiro ponto de checagem, que é chamado ponto de checagem M, que vai acontecer exatamente na fase de metáfase, que é aquela onde os cromossomos estão alinhados e estão ligados às fibras do fuso mitótico, tá? É importante a gente lembrar dessa informação. Então agora eu estou aqui, na fase M de metáfase, tá? Especificamente. Então a grande pergunta é: os cromossomos não estão ligados às fibras do fuso. O que vai acontecer? A divisão vai ser interrompida. Se os cromossomos não estão corretamente ligados às fibras do fuso, a divisão celular vai ser bloqueada e muito provavelmente essa célula vai entrar em apoptose, né? Ela vai acabar morrendo porque durante a mitose os cromossomos já estão todos compactados, né? E a gente lembra que uma célula não permanece com esses cromossomos compactados por muito tempo, porque o gene que está presente nesses cromossomos, eles estão inativos, né? Estão compactados, então você não tem atividade celular. Se você bloqueia a divisão celular naquele ponto, essa célula estará fadada à morte, né? E aí você vai evitar que algo pior aconteça no futuro. Né? Agora, os cromossomos estão ligados às fibras do fuso. Beleza, tá tudo tranquilo. Você teve o estímulo do hormônio de crescimento, o DNA foi duplicado corretamente, não tem mutações, e você tem aqui no ponto M que todos os cromossomos estão ligados às fibras do fuso. Então está tudo legal. Se tiver tudo legal, essa célula prossegue a divisão celular e chega ao fim da mitose, anáfase, telófase e conclui o ciclo. Tá? Um lance muito importante aqui para a gente é que erros nessa etapa de metáfase, erros nesse ponto de checagem, caso os cromossomos não estejam ligados à fibra do fuso e a célula não seja bloqueada, erros nessa etapa de checagem provocam mutações cromossômicas numéricas, que é uma coisa que a gente vai estudar lá no finalzinho das nossas aulas, mas a gente menciona aqui rapidamente de que é possível que, se os cromossomos não estiverem bem aderidos às fibras do fuso, é possível que eu forme células ao final da divisão com o número de cromossomos alterado, o indivíduo apresente um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos nas células resultantes. Então é sempre bom evitar, porque isso pode levar àquelas síndromes cromossômicas que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, tá beleza, moçada? Bom, e para concluir esse nosso bate-papo aqui, de regulação da divisão celular, a gente menciona outros fatores reguladores da divisão. A gente viu que
esses pontos de checagem podem regular a divisão, né? Mas existem outros fatores, como é o caso da disponibilidade de nutrientes, como é o caso do volume da célula, e, por último, a gente menciona a inibição dependente da densidade. O que é isso aqui, moçada? É um fenômeno em que as células aglomeradas param de se dividir. Então as células se proliferam até preencher todos os espaços vazios. Quando os espaços está mais apertado e as células começam a se tocar uma na outra, que é só uma imagem, né, da divisão celular que eu achei bonita, coloquei aqui para a gente dar uma olhada. Mas o lance é, enquanto existem espaços vazios e as células não estiverem se tocando diretamente, fisicamente, essas células continuarão em divisão. Porém, o contato entre as glicoproteínas da superfície da membrana entre células vizinhas desencadeia a inibição da divisão. É o que a gente vai chamar de inibição por contato. A inibição por contato é talvez um dos eventos mais importantes relativos a um controle da proliferação desordenada de células que pode acabar causando algumas doenças, como é o caso dos cânceres, tá? Falando em cânceres, tchutchucos, agora a gente já tem bastante informação para falar um pouco mais sobre esses tumores e essa doença que mata tanta gente no mundo a cada dia que passa, tá? Por enquanto a gente vai ficando por aqui, a gente volta trazendo essas informações nas próximas aulas. Valeu, moçada? Então, um grande abraço, até a próxima, falou!